Garrafa de bruxa é encontrada ao lado de rodovia nos Estados Unidos. Indiana com 31 dedos é acusada de ser bruxa no local onde ela mora. Os colonos lá em Marte, quem morar lá em Marte, vai precisar dos cadáveres. E mais, mistério do Everest. Onde está o cadáver Botas Verde? Essas e outras notícias você só vai ver onde? Nesta edição do Almanaque Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Sobrados, Matheus na área trazendo mais uma edição do Almanaque Assombrado. Este quadro que vocês já sabem eu trago sempre segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meio-dia e meio, horário de Brasília. Peço perdão porque ao longo dessa semana eu não estou conseguindo trazer o quadro meio-dia e meio certinho, tá? Mas tá aqui, estou liberando aí no período da tarde para vocês. Espero que a partir de semana que vem esteja tudo estabilizado. Beleza, Assombrados? E aí, foram lá comprar a camiseta lá do ET surfando na galáxia? Eu tive que tirar ela pra lavar, né? Fazia tempo que eu tava usando. Ontem iniciou as vendas dessa camiseta, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar. Você tá vendo imagens dela aí na tela, lindona de tudo, né? Vou deixar imagens para você comprar, só clicar aqui na descrição. Vamos começar então essa edição falando de uma fatalidade, cara. Gorilas da montanha são mortos por raios. O incidente aconteceu no Parque Nacional Magahimba, lá em Uganda. Os gorilas da montanha, que são cerca de 1000 indivíduos, estão entre os primatas mais ameaçados do planeta. Nativos de Ruanda e Uganda, esses grandes primatas correm frequentemente risco por causa de uma série de ameaças, tá? Caça furtiva, o cara vai lá e mata o bicho, não sei qual é o prazer de matar o animal, né? Destruição de habitat, invasão humana na região. Só que agora o que aconteceu? 4 desses gorilas, incluindo uma fêmea que estava grávida, foram mortas por um raio. Os mortos faziam parte de um grupo de 17 outros gorilas, conhecido como família Irva. E foi muito triste, né? Tinha 3 mulheres que morreram, uma inclusive estava grávida. Eles disseram aqui, o pessoal da colaboração transfronteiriça da Grande Virunga. O potencial dos três gorilas, por sua contribuição para a população, era imenso. Felizmente, os outros membros do grupo foram encontrados e estão indo bem. Então um raio acabou matando 4 desses gorilas da montanha. Garrafa de bruxa, tá? Aqui tá traduzido do espanhol, ele colocou como mamadeira, tá incorreto. É garrafa de bruxa que apareceu ao lado de uma rodovia nos Estados Unidos. Os arqueólogos encontraram o objeto em uma antiga fortificação da Guerra Civil, que foi ocupada por confederados e sindicalistas. Então aqui está a garrafa, você vê que tem algo dentro dessa garrafa. São o quê? Pregos, tá? São pregos. Mas vamos entender o que acontece. Ela estava próxima às saídas aqui 238 e 242 da I-64, no condado de York, lá em Virgínia, onde, na mesma área, existe uma fortificação da época da Guerra Civil Americana, tá? Guerra Civil Americana é o seguinte, resumindo bem rapidinho, tá? Ou Guerra da Secessão, separação. Tinha o Norte e o Sul. O que o Norte pensava, pessoal do Norte, quando o Abraham Lincoln lá ganhou a eleição? Pequena propriedade e indústrias. O que o Sul pensava? Latifúndio, né? Grande propriedade e mão de obra escrava. Então ficou antagonista, né? Lá em cima queria o quê? Valores humanos, pequena propriedade, indústria e tudo mais. E começou a ficar discrepante. O pessoal do Norte via muito melhor que o do Sul. Mas no Sul eles queriam o quê? Grandes plantações, latifúndios, né? Plantando algodão. E mão de obra escrava, já que o tráfico negreiro ali dava um dinheiro pra caramba. Até que o Sul, depois que o Abraham Lincoln ali foi eleito presidente, se separou e arrumou um novo presidente. Claro que o Lincoln ia deixar e aí surgiu a União. Embaixo chamou Estados Confederados, né? Por isso que a União é os Estados Unidos, contra os Confederados. Então mais ou menos foi isso. Passou o tempo, a União tinha seu poder, o telégrafo e a locomotiva, isso facilitou demais. O Sul resistiu durante anos, se eu não me engano foram 4 ou 5 anos de guerra, até que o Sul acabou perdendo, tá, a batalha, a Guerra Civil. Muito bem, agora você já sabe lá que tá da Guerra Civil Americana. Então, inicialmente, ali em Virgínia, o que tinha ali? O pessoal do Sul. Só que aí chegou a União e conseguiram ocupar o local, tá? E eles acreditam que foi o pessoal da União que fez essa garrafa. Eles encontraram ali a garrafa, não sabiam muito bem o que era. Então, aí eles perceberam que
dado o contexto do artefato, é provável que o objeto seja um raro algo conhecido como garrafa de bruxa. Essa tradição teria se originado nas regiões inglesas de East Anglia, no final da Idade Média, e foi introduzida na América do Norte por imigrantes. O que servia? A garrafa era como uma espécie de talismã para afastar os maus espíritos. Uma pessoa que estava afetada, ele imaginava que estava ali com feitiços e tudo mais, pegava a garrafa e enterrava perto aí da sua casa, embaixo ou perto. Dá que a ideia de que o calor da casa energizasse o que? Os pregos. Aqui tá unha, mas clavos pode ser prego. Lembrando que tá traduzido do espanhol. Pegava, energizaria os pregos e aí quebraria o feitiço da bruxa. Quase 200 dessas garrafas foram encontradas lá na Inglaterra, inclusive eu já documentei aqui no Almanaque Assombrado, uma que eles encontraram recentemente. Só que lá nos Estados Unidos, menos de uma dúzia. E agora me aparece uma ali ao lado da rodovia. Que interessante, hein? Ainda que ele vai continuar falando um pouco de história e tudo mais. Então tá aqui, o frasco aqui, com os pregos dentro e tudo mais. Então o pessoal da União criou isso daí, estava se protegendo contra os feitiços? Pode ser, hein? Foi ali em New Orleans, né, que fazia parte ali dos confederados. O pessoal ali mexe com umas magias, né, e tudo mais. Os escravos traziam, né? Ah, entendi. Eles ficavam com medo mesmo. Mulher com 31 dedos é rotulada como bruxa em sua comunidade lá na Índia. Uma mulher na Índia, nascida com 31 dedos juntando pés e mãos, passou a vida inteira escondida em sua casa porque o pessoal da comunidade, do vilarejo ali onde ela mora, são cruéis e dizem que ela é uma bruxa. Olha aqui os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aqui, ao invés dos usuais 5, né? Ela chama Kumari Nayak, de 63 anos, e tem o quê? Polidactilismo, que é número de dedos diferentes do normal. Ela tem 19 dedos nos pés e 12 nas mãos. E tá no Guinness Book como o maior número de dedos do mundo. Mas ela disse que a sua condição a afetou ao longo da vida, já que ela foi forçada a ficar em casa durante muito tempo. E até hoje ela está forçada. Como ela não tinha dinheiro, veio de família humilde, não pôde realizar o tratamento para corrigir, tirar os dedos e tudo mais. Então os vizinhos começaram a chamá-la de bruxa e a evitavam na rua. Ela vive aqui em Kumari, no distrito de Ganjam, lá na Índia, e disse: eu nasci com esse defeito e não podia ser tratada, pois pertencemos a uma família pobre. Faz 63 anos que eu tenho essa condição. Por outro lado, os moradores próximos, que têm a fé cega, acreditam que sou uma bruxa e ficam longe de mim. Às vezes eles veem minha condição, mas nunca me ajudam. Sou forçada a ficar em casa porque eles me tratam de maneira diferente, o que era uma boa maneira de tratar vizinhos. Então ela aqui, os dedos e tudo mais. Uma das vizinhas que conhece a condição disse que o pessoal da vila acredita muito em superstição. Aí ela falou: eu sei que é um problema médico, não tem nada a ver e os outros deviam melhorar. Aliás, lá na Índia, muitas mulheres são mortas, tá, acusadas de bruxaria. Só no ano de 2016, 134, a maioria mulheres foram mortas. O governo instituiu leis, mas em regiões remotas, se a galera encanar que aquela pessoa é um bruxo ou tá mexendo com alguma bruxaria, eles vão matar a pessoa, tá? Os funcionários da Índia, os funcionários do governo indiano souberam do caso da Kumari e ofereceram a ela uma casa e uma pensão e estão tentando conscientizar os vizinhos, falando para eles para tratar a mulher com amor e compaixão e perceber que ela não é uma bruxa. Foda, hein? O pessoal não sabe e acaba acusando a moça disso daqui. É possível que a casa de American Horror Story esteja realmente assombrada? Os atuais proprietários da casa acreditam que os fantasmas não sejam apenas ficcionais. American Horror Stories, se eu não me engano, já estão 9 temporadas, né? A primeira eu acabei assistindo, mas faz muito tempo, eu não lembro direito. Aí eu vi a imagem aqui embaixo e me lembrei do rapaz desse daqui, ó. Acho que é dessa primeira temporada, sei lá. Bem, não lembro, não sei qual temporada é, eu não lembro. Eu sei o seguinte: a mulher que era dona do casarão onde foi filmada a temporada aí, a casa que hospedou a primeira temporada, a Murder House, ela trocou com os produtores em troca de você pegar e fazer a reforma. Tá lá, construída em 1900, no Country Club Park lá em Los Angeles, a casa pertencia a Greta Van Steenberg, uma atriz que facilmente cedeu o local para as filmagens,
com o objetivo de cobrir os reparos. Então, né, o produtor falou, ó, deixa a gente filmar a sua casa, a gente restaura ela, faz reparo. Ela falou, claro. Aí o que ela fez, 4 anos depois, em 2015, vendeu a casa, já que ela estava toda reformada, para os dois aqui, para essas duas pessoas, por 3,2 milhões de dólares. Só que esses dois compradores acabaram de abrir uma ação judicial contra a ex-proprietária, porque não sabiam, eles disseram que aquela casa que eles compraram era do American Horror Story. E que eles estão sofrendo muito com fãs que ficam acessando a propriedade, entrando lá para conhecer, tirar foto e tudo mais. Só que ela disse que a Murder House, os fantasmas que você vê na série, existem também na casa, que a casa é assombrada. Olha lá, os proprietários da casa alegaram que os dois fantasmas não são apenas ficcionais, eles existem pra valer. Então será que a casa aqui, a Murder House, é assombrada? Quem entende aí da American Horror Story, me fala se esse cara aqui, de qual temporada que é esse daqui, ó? Que eu me lembro que eu assisti essa daqui, depois eu não assisti mais nenhuma. Goblins assombram estrelas do xadrez. Aqui é interessante notar que sempre quando a gente fala de goblins, é relacionado à África. Você não vai ouvir falar de goblins aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia. Mas na África, goblins reina lá. Então aqui está contando a história de uma família de Chivo, que é um local no Zimbábue. Tem 2 filhos muito bons no xadrez. E eles foram participar de um campeonato que, se ganhassem, eles iriam para a Namíbia. Lá, tá? Só que foram atacados por goblins. Um dos filhos acabou até desistindo do torneio. A que continuou, eles ganharam. Quando chegou na Namíbia, ela foi atacada por um goblin, tá? Não conseguiu jogar direito. Disse que lá eles passaram o maior perrengue na Namíbia. E quando voltaram para o Zimbábue, aí tiveram que receber um tratamento para se livrar do goblin. Agora, o goblin será que é um feitiço jogado por alguma pessoa com o objetivo de fazer alguma coisa? Eu preciso ler um pouquinho mais sobre goblins, tá? É difícil a gente ouvir falar. Mas tá aqui a notícia direto do Zimbábue, hein? O Rafael Zella encontra umas coisas incríveis. Tem que deixar um salve pra ele, hein? Fala pro Rafael entrar em contato lá comigo. Daily Star, cheiro de carne morta, vozes de demônios e arranhões, o exorcismo aterrorizante de adolescente possuída. O Daily Star está publicando aqui um relato, vivido aqui por uma jovem que recebeu um exorcismo cristão, depois que ela, através da Wicca, acabou sendo possuída por um demônio. Ela fez magia Wicca e deu errado. E aqui ela está descrevendo toda a sua história, ela mandou para Histórias Assombradas aqui. É a Britney, de 22 anos, ela disse que tinha 13 anos quando começou a estudar a Wicca. Ela viu seres e criaturas sobrenaturais desde a tenra idade e começou a realizar rituais wiccanos para aprender mais. No começo, ela começou a desviar e conjurar feitiços juntos com os amigos. Fizemos tudo com o ajuda de livros, tá? Que nos garantiram que os espíritos que encontramos não pudessem permanecer por perto, mas não funcionou. Ela disse que começou a acordar à noite e encontrava o quarto muito frio, ela ficava com medo. E assim foi cada vez crescendo mais o medo dentro dela, até que uma noite ela viu uma sombra alta em pé na cama. E essa sombra bloqueava a luz que vinha da sala onde o irmão estava jogando videogame. Ela ficou com tanto medo que fechou o olho e não sabe o que aconteceu, mas ela disse que foi a primeira vez que viu e última essa sombra perto dela. Aí ela disse que esse demônio, essa sombra, o que ela fosse, começou a machucá-la, tá? Ela sentiu uma força incrível começar a sufocá-la, e enquanto ela sufocava, pôde ouvir a risada do demônio na cabeça dela, sentiu o cheiro de carne morta, sentiu uma presença no peito, sentiu que algo estava infectando a sua alma, até que ela ficou assim durante 4 anos. Ela mal dormiu e acordava com marcas de mordida e garras em lugares que ela não conseguia alcançar. Até que um pastor cristão, que havia aberto um clube de jovens em sua cidade natal, resolveu ajudá-la. Ela, no início, tinha desconfiança do cristianismo, mas criou coragem e deixou. E aí, eles começaram a orar por ela e realizar o exorcismo. Ela disse que o rosto dela se contorcia. Também lembra de erguer o canto esquerdo do lábio para mostrar os dentes como um cachorro rosnando. Disse que tinha dificuldade de falar a palavra Jesus, mas depois de orações, ela disse que foi embora o que estava habitando o corpo dela. E ela teve uma noite de sono que fazia anos que ela não tinha. Então contei para vocês uma história assombrada, diretamente da Inglaterra. Colonos em Marte não precisar de cadáveres humanos. Ontem eu falei que o Elon Musk quer 1 milhão de humanos em Marte.
Provavelmente esse 1 milhão de humanos, muitos vão morrer em Marte. Vamos botar aí metade, vai. Metade morre. Não, metade é muito. 5%. Então 50 mil pessoas vão morrer em Marte. O que fazer com os corpos? Pois bem, duas pessoas estão pensando justamente o que fazer com soluções, né, com esses corpos. O bioengenheiro J.J. Hastings e a design de moda Pia Interlandi estão aí no seu projeto de morte marciana. É em duas partes. A primeira é uma peça de vestuário que poderia servir como parte de um ritual que daria aos colonos a oportunidade de encontrar um fechamento após a morte do seu companheiro, um velório. Eles criaram uma peça biodegradável de várias camadas de seda, tá? E o que acontece? Agora eles estão desenvolvendo a segunda parte, que é fazer o quê? Um sistema que compostaria o corpo do falecido, transformando novamente matérias-primas que pudessem ser usadas para coisas como fertilizante, tá? Então o corpo do homem seria envolvido nessa seda, e aí o outro processo seria a compostagem, seria transformado em fertilizante e adubado para nascer alimentos, ou seja lá o que fosse. E aí, se der certo, eles estão querendo trazer aqui para o planeta para realizar enterros verdes, enterros ecológicos por aqui. Você tá lá em Marte, né? Como se acabou alguma coisa, vou ali no mercado rapidinho. Você tá do outro lado, não tem como fazer isso. Então eles têm que reaproveitar o máximo de coisas possíveis. E, fatalmente, quem assinar lá o contrato para ir para Marte vai ter essa cláusula que, se morrer, vai virar adubo para fertilizar solo. E aqui uma história macabra lá do Monte Everest. Tá? Mais de 300 corpos estão no Monte Everest. Quando eles morrem lá, os corpos não são retirados, tá? Então vamos ouvir a história aqui do cadáver Botas Verdes, que simplesmente sumiu no ano de 2014. A história é o seguinte. Desculpa. O Botas Verdes é o Tshewang Paljor, que ficou conhecido com esse nome por causa da sua bota verde. Você tá vendo aqui? Aqui é uma foto dele, tá? Aqui é uma foto dele, olha a bota dele aqui. É importante refletir, então, primeiro, os motivos do corpo ficar lá no Everest. Primeiro, alto custo da remoção. O local, por natureza, tem um clima diverso, o que impõe dificuldades logísticas a quem quiser tirar os corpos de lá. Além disso, a pessoa está congelada, seu corpo pesa quase 2 vezes mais, fazendo com que sejam precisos de 6 a 8 guias para cavar ao redor do gelo e assim poder carregá-lo para fora da montanha. E por mais que os corpos estejam lá, vários ficam escondidos sob camadas e camadas de neve. Mas aqui estão dizendo que, devido ao aquecimento global, estão derretendo geleiras que estão expondo corpos, tá? E assim como outros cadáveres abandonados, o Botas Verdes permaneceu no local em que morreu durante muito tempo. Ele estava escalando a montanha num dia muito triste lá. Foi no dia 10 de maio de 1996. Deu uma nevasca maciça e ficou conhecido esse dia como o desastre de 1966 do Monte Everest. Ele e mais 8 pessoas morreram nesse dia. O corpo leva esse nome devido à bota, né, que ele usava, o calçado verde neon. Fez com que ele se tornasse um ponto de referência, muito conhecido para quem realizava a trajetória no monte. Ele havia falecido num dos pontos mais importantes do Everest. Pouco se sabe sobre a vida do indiano, né, mas especula-se que ele tenha morrido com apenas 28 anos. Tem a vida da região de Ladakh, lá na Índia. Então o pessoal escala, a hora que chegava num ponto importante, visualizava o cadáver dele, a bota verde ali chamava atenção. Sabia que estava na direção correta, num ponto de referência. Só que em 2014, os visitantes relataram que o corpo estava sumido, tá? Muitos pensaram que ele havia sido removido ou enterrado no local, mas autoridades da China, tanto do Nepal, afirmaram que eles não foram responsáveis por tal sumiço. Em 2017, surgiram inúmeros relatos sobre a localização dos restos mortais dele. Porém, são difusas e não conseguem estabelecer uma narrativa completa. Então, o paradeiro aí do Botas Verdes permanece um mistério até os dias de hoje. Olha que história interessante que trouxe aqui o site do Aventuras na História pra gente, hein? Então o pessoal via aqui e sabia que estava no local certo. Ele era um ponto de referência e sumiu. Você viu que é difícil tirar um cadáver de lá. O que aconteceu? Bem, assombrados, vamos finalizar aqui Vamos finalizar, não tem, eu ia passar mais uma notícia, mas é melhor não passar, senão o Google vai encanar aqui e não vai monetizar meu vídeo, tá?
Então é isso aí, espero que tenham gostado aqui desta edição do Almanaque Assombrado. Amanhã estarei de volta com mais uma, vou deixar aí um vídeo para vocês, exclusivo para membros. Se tiver interesse, tem um botão aqui embaixo, seja membro. Tchau, até mais. Olá, membros do canal Assombrado. Matheus ficou gatão, eu tive que ir lá e ficar também, né? Eu medo de perder esse pedaço de malcaminha que foi grande, hein? Todos os comentários bonitos, ela falou, preciso também. Preciso fazer o cabelinho também. E fui lá tentar dar uma clareadinha, uma iluminada no cabelo, sem danificar muito, né? Eu acho que você foi lá só pra esconder os cabelos brancos, amor. Ai, também, viu? Porque, filho, estou com... Não, daí o Silvio falou, né? Ele falou, mas nossa, quanto cabelo branco. E não sei o que, eu falei, pois é, né? Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, vou fazer 35. Ah, não, então tá bom. Tipo, não, então tá na hora de ter os branquinhos, viu? Eu tô velho, né? Vocês aí, quem já tem cabelo branco, coloque nos comentários. Detalhe que a gente sai de maquiagem lá, ganhou uma massagem.